Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula sobre armazenagem, a gente vai falar agora um pouco sobre os centros de distribuição. Os centros de distribuição são sistemas em que o estoque ele é posicionado em vários elos de uma cadeia de suprimentos, com o objetivo de permitir o rápido atendimento às demandas dos clientes, às necessidades dos clientes, em determinada área geográfica que é distante dos produtores. Como é que funciona essa questão dos centros? A organização ela tem uma fábrica e nessa fábrica ela tem um depósito central. Nessa fábrica, o próximo é essa fábrica. Existe um depósito central onde vão todos os produtos que são produzidos pela organização, os produtos acabados. A organização ela não consegue atender a partir desse depósito central a todos os clientes. Vamos imaginar que essa organização atenda clientes em todo o Brasil, como é o caso da Netshoes, como é o caso do Magazine Luiza, como é o caso das lojas americanas. Então, existe um depósito central em que as organizações, em que os produtos eles são concentrados e centros de distribuição em locais estratégicos do país, para que desse depósito central saia uma carga consolidada para esses centros de distribuição. E a partir dos centros, essas cargas são fracionadas de forma estratégica, atendendo às áreas geográficas específicas onde estão os clientes. Então, eu tenho uma operação em que eu tenho um depósito central que libera uma carga consolidada e a partir dos centros de distribuição se tem as cargas fracionadas. Então, os centros de distribuição são utilizados para não atender clientes diretamente dos armazéns centrais, com movimentação de carga fracionada para grandes distâncias. Então, essa é a função do centro de distribuição. Estar mais próximo ao cliente e fazer com que o cliente seja atendido de forma mais rápida e com uma carga fracionada, enquanto que o depósito central ele tem a função de pegar tudo aquilo que é produzido, tudo aquilo que vem dos fornecedores e consolidar, e a partir dessa carga consolidada enviar para o centro de distribuição, ok? A gente assume então que os CDs recebem grandes carregamentos consolidados e assim os custos de transporte são mais baixos. O transporte ao cliente é realizado de forma fracionada, por distância menor. Então, o CD ele recebe uma carga consolidada e ele entrega uma carga fracionada. Então, esses CDs de consolidação recebem cargas de diversos fornecedores e faz a expedição combinada de acordo com as exigências dos clientes. Na verdade, a modalidade de entrega do CD depende da estratégia da empresa, se é uma estratégia centralizada ou descentralizada. Quando a gente tem uma estratégia descentralizada, em geral a gente tem um CD mais próximo aos clientes, eles são atendidos com as embalagens de comercialização e formam os pedidos que nem sempre completam a carga, ou seja, um trabalho com carga fracionada. E existe a estratégia também descentralizada, que é a consolidada, que vai aumentar a agilidade do transporte, pois atende grandes clientes com uma carga homogênea. É um só produto em que a organização armazena e despacha. Então, a gente tem essas duas modalidades de entrega, que pode ser utilizada pela organização, e depende do produto, depende do cliente, e pode ser utilizada de forma descentralizada, com cargas fracionadas, e uma estratégia centralizada com as cargas consolidadas. Na operação de armazenagem, existem alguns casos especiais. Um deles é o cross-docking, onde 3 pontos são cruciais. A organização ela não vai estocar o produto no centro de distribuição. Ela vai pegar o produto que saiu do seu armazém central e passar para um espaço em que ele vai ser recebido e logo em seguida levado para entrega ao cliente, certo? Então, o tempo de permanência da mercadoria nessa instalação que foi escolhida para fazer esse cross-docking é de no máximo um dia. Após o recebimento, a mercadoria deve ser enviada diretamente ao veículo de saída ou permanecer numa área de separação, que é numa área de pique, mas nunca esse produto ele vai ser estocado. Ele vai ser só o que a gente chama de material em trânsito, certo? Ele vai sair de uma operação, de um armazém, para um momento específico que ele vai aguardar
vamos dizer assim, encher o caminhão, ter aquela programação específica de entrega e em menos de 24 horas ele já vai estar a caminho do cliente. É indispensável que nessa operação de cross-docking exista um sistema que controle essas atividades e que envolve diversos atores e mercadorias. Uma outra operação que pode existir na armazenagem é a operação de transit point, que é similar ao cross-docking, com a diferença de que os produtos recebidos eles são consolidados de um mesmo fornecedor e enviados a destinos já definidos pelos clientes individuais. Então, tem uma origem, ele é consolidado de um mesmo fornecedor para vários destinos. Necessita de um volume suficiente de operação para funcionar com frequência regular. Então, são casos especiais, às vezes são clientes específicos que exigem que a organização tome essas medidas para utilizar tanto o cross-docking quanto o transit point. Os benefícios do cross-docking é a economia de trabalho e movimentação e armazenagem, a redução dos custos de estocagem, já que o produto ele só fica no máximo até um dia no local e já vai seguir para entrega ao cliente, redução das perdas em estoque e redução de custos de oportunidade. A dificuldade é a falta de pessoal qualificado para operar esse tipo de sistema. Aí a gente falou especificamente dos centros de distribuição e a gente falou também que existem diversos produtos que podem fazer parte do mesmo processo de armazenagem, ou seja, em um armazém podem estar materiais de diferentes naturezas. Vamos dizer assim, eles são agrupados por funcionalidade e tal, mas isso pode existir. Mas a gente pode falar especificamente de alguns tipos de armazéns. Então, por exemplo, um armazém geral, um armazém de mercadoria geral, é aquele que vai armazenar e manusear todo tipo de material que já está embalado e que não exige nenhum tipo de dificuldade ou equipamento especializado para sua movimentação. Então, esse seria um armazém geral que pegaria esse tipo de material que já está embalado e que não tem uma necessidade especial nem de manuseio nem de transporte, certo? Existem também os armazéns de commodities, que limitam seus serviços a certos grupos de mercadoria padrão. Então, para esse tipo de depósito, só pode ter esse tipo de mercadoria. É especializado no manuseio e armazenagem de grandes volumes de itens que exigem condições especiais de manuseio, como é o caso de pneus, roupas, madeira, algodão, tabaco e cereais. Então, são armazéns específicos com materiais de natureza específicas. Os armazéns para granéis, que exigem o manuseio e armazenagem de produtos granelizados, tais como os produtos químicos, líquidos, o petróleo e derivados do petróleo, xaropes, então, são para granéis, produtos a granel. Os armazéns frigoríficos, depósitos refrigerados que servem para guardar perecíveis, como frutas, vegetais e comidas geladas, além de alguns produtos químicos e farmacêuticos que exigem baixa temperatura. Então, eu posso agregar dentro dos armazéns frigoríficos tanto frutas, vegetais, comidas, como produtos químicos e produtos farmacêuticos, são específicos desse tipo de armazém. Armazém para utilidades domésticas e imobiliário, como o próprio nome diz, utilizado para utilidades domésticas e para produtos do mobiliário. São itens volumosos e são de difícil arrumação, então é um desafio para esse tipo de armazém a questão do espaço. As organizações elas podem avaliar a necessidade de se montar os centros de distribuição ou trabalhar no formato dos condomínios logísticos. O que são esses condomínios? São espaços que foram desenvolvidos para aumentar a segurança e a eficiência da logística de distribuição de uma organização, bem como para reduzir o investimento em CDs próprios. Então, as organizações se juntam e constroem condomínios modernos que oferecem espaços modulares e amplos, com pé direito de 10 a 12 metros, pisos que suportam grandes pesos, refeitórios, salas de reunião, ambulatórios, locais de descanso, para fazer suas operações de distribuição. Nessa aula a gente falou um pouco sobre os centros de distribuição, sobre as formas que as organizações podem adotar
para trabalhar, né, as modalidades centralizada e descentralizada de operação dos centros, e também os tipos de armazéns, bem como a opção dos condomínios logísticos que podem ser utilizados pelas organizações que não desejam investir nos centros de distribuição próprios. Então, até a próxima aula.